Zack e Cody, as gêmeas Olsen, aquelas gêmeas do Iluminado, Paola, Brat e Paulina, Ruth e Raquel e até Saga de Gêmeos. Você já parou para perceber que a televisão é obcecada por colocar clones de pessoas na tela? Você acha que é só coincidência? Ou porque gêmeos são fofinhos? Pois eu te digo que você está sendo vítima de um hack biológico. A indústria usa a genética para enganar o seu cérebro e também a lei. Hoje eu vou te mostrar como Hollywood usa os gêmeos como peça de reposição humana e como a gente não tem defesa biológica contra isso. E eu te garanto que depois de ver esse vídeo, você nunca mais vai ver um par de gêmeos na tela sem ter a sensação que você está sendo enganado. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Parece um papo de doido, mas também é aquela coisa de pergunta que você nunca se fez, mas que realmente tem um porquê e o porquê ele impressiona. E eu acho que fica mais fácil a gente olhar para o conceito de gêmeos, porque existem dois tipos de gêmeos, né? Os gêmeos univitelinos e os bivitelinos. Os univitelinos são aqueles gêmeos em que aquela parte inicial ali do desenvolvimento se divide e forma duas pessoas iguais, com o mesmo DNA, mesma cara, mesmas características, tudo igualzinho. E os bivitelinos é como se fosse duas crianças que não quiseram esperar e entrar no mesmo trem, que cabia só um, mas agora tá cabendo dois. Tanto é que são irmãos, mas são irmãos diferentes, são gêmeos bivitelinos. Bom, sabendo disso, a gente pode contar a história de uma criança que fez bastante sucesso em Hollywood. Ele não era gêmeo de nada, mas ele tem a ver com tudo. O nome dele era Jack Coogan, e ele fez muito sucesso no início do século 20. Ele nasceu em 1914, mas em 1921 ele fez um filme que se chamava The Kid, em que o protagonista era nada mais nada menos do que o Charlie Chaplin. Só que ele fez parte de uma história bem conhecida hoje em dia, mas que começou nessa época. Ele foi a primeira criança que se tornou um grande artista mirim, sabe? Ele era a criança mais famosa do mundo, inclusive se tornou a criança mais bem paga do mundo. Aí ele começou a fazer peças, eventos, gerou até produtos licenciados com o nome dele, pra você ver como é que o negócio era gigantesco. O Jack continuou tendo uma carreira muito boa e de muito sucesso, tanto é que ele fez um dos grandes sucessos da TV dos Estados Unidos, que é a família Addams, onde ele era o tio Chico. I can even make it blink. Só que o que aconteceu? Quando ele ainda era criança e estava trabalhando e fazendo dinheiro, etc., acabou que todo o dinheiro que ele recebia ia para a família dele, os pais que controlavam esse dinheiro. Ou seja, ele depois de adulto não chegou a ver esse dinheiro, porque os pais começaram a gastar com mansões, carros, um monte de coisa. O patrimônio não estava ali para ele, que era o trabalhador no final das contas. Em toda essa discussão acabou gerando até um processo legal mesmo, dele contra os pais dele. E acabou virando uma lei que era a Coogan Law, que agora os atores mirins ou as crianças que faziam sucesso ou que trabalhavam iam ter algumas garantias, algum jeito delas se protegerem, né, dos próprios pais. É muito estranho isso, mas é verdade. Antes disso, os pais tinham a totalidade do dinheiro para eles, né? Eles podiam fazer o que quiser. Agora tinha que reservar um pedaço para ser colocado como se fosse numa poupança para a criança poder usar depois de adulto e tal, que os pais não podiam mexer em tudo. Inclusive, esse caso que é muito de antigamente, do passado, ficou muito famoso aqui no Brasil, mas com outra personalidade, né? Que é a Larissa Manoela, que até falou que não podia comprar milho, né, Bavarelando? E tomar um mate. E tomar um mate na praia porque ela não tinha muito controle do dinheiro. Eu não sei o que realmente aconteceu, e enfim, mas isso também gerou uma lei, que é a Lei Larissa Manoela, que prevê que as crianças, influenciadores, etc., né, eles consigam guardar um pedaço desse dinheiro para poder, né, mais para frente, para os pais não precisarem administrar isso tudo. Mas só que com essa parte toda, alguns outros benefícios vieram para os trabalhadores, para as crianças, né, que trabalhavam no mercado da televisão, porque antigamente as crianças elas trabalhavam a dar com pau, não tinha
regra, não tinha não sei o que. Pode ir, pode explorar ela no estúdio aí, ó. Trabalha pra caramba. E agora, com essa lei de 1939, as crianças não podiam passar mais do que um determinado tempo no set de filmagem. Isso atrapalha um pouco, porque se a criança não participa durante muito tempo e o estúdio que o pessoal alugou e todo mundo fica esperando, aí acabava atrapalhando o tempo de produção, os custos ficavam mais altos, e isso impulsionou com que esses estúdios buscassem alternativas de logística. E o que será que eles podiam fazer para colocar crianças no set que podiam ficar pouco tempo? Talvez dobrar essas crianças, né? Para você ter uma ideia de como é que era essa política, essa lei, as crianças menorzinhas assim, elas só podiam ficar na frente da câmera, em frente à luz, por 20 minutos por dia. E você sabe que mexer com criança sempre é um pesadelo logístico, eles falam isso muito na produção do cinema. Mexer com criança e com cachorro é muito complicado, porque a criança chora, às vezes ela não está disposta, ou não obedece, não quer fazer. Isso é complicado, se você tem só 20 minutos, mas e se eles conseguissem pegar a mesma criança, ter outra criança igual para dobrar os minutos deles? Eles podiam dobrar a produtividade, né? E foi isso que eles começaram a perceber e a fazer. Por exemplo, você lembra de Full House? Pois é, né? Tem a Mary-Kate e a Ashley Olsen, que a gente não sabe quem que é a Mary-Kate, quem que é a Ashley, e a gente não precisava saber, porque as duas faziam o mesmo papel, por isso que elas não apareciam juntas na série. É porque elas meio que eram dublês uma da outra. A série ficou muito famosa aqui no Brasil, passou na Globo, na SBT, e com certeza você deve lembrar. Ei, esse rosto aí é meu. Isso é até da gente perceber, é mais fácil porque é um caso famoso, mas, por exemplo, você lembra do Friends? Você lembra do Ben, que é filho do Ross? Pois é, ele também tinha um gêmeo. E se você não sabia, na verdade, você lembra do Zack e Cody, Gêmeos em Ação? São os dois pequenininhos fazendo esse mesmo papel. Outro filme, O Paizão, de 1999. Eu tenho um pai de verdade e ele é muito doido. Viveu mandando sempre na minha vida, nunca deixando eu me decidir, entendeu? Muitos pais são assim. Por isso muita gente acaba ficando doida. Também o menino eram o Zack e o Cody. E isso não é dessa época não, desde os anos 70, dos anos 80, o pessoal já fazia isso tudo. Tinha várias produções antigas, como por exemplo a produção Os Pioneiros. Os Pioneiros. Estrelando Michael Landon. Bom, até aí a gente viu a utilidade dos gêmeos, que é uma produção, porque eles precisam fazer o negócio mais rápido, mas só que depois o Zack e o Cody ganharam um programa deles, que eram realmente os dois, faziam lá. E todo mundo gostava, olha só, são gêmeos, são bonitinhos. E por que Ruth e Raquel? Os gêmeos Flávio e Gustavo? Qualquer gêmeo, por ser gêmeo, meio que a profissão dele, você é o quê? Eu sou gêmeo. Eu sou gêmeos, né? O povo fala. Não. Engraçado, mesmo sem ter uma utilidade, só o fato deles terem gêmeos na tela parece que já causa um certo reboliço, uma certa curiosidade nossa. Mas será que isso tem alguma explicação? Pior que tem, e são várias. A verdade é que o nosso cérebro, ele é especialista em se impressionar com gêmeos. Como assim impressionar com gêmeos? A gente vê isso a vida inteira, inclusive até em lendas, desde os povos antigos, eles acreditavam em coisas, acontecimentos em que os gêmeos faziam parte. Por exemplo, você já ouviu falar na lenda do Doppelganger? Doppelganger é como se fosse uma cópia da própria pessoa, que quando ela aparecia era um presságio da morte. Ou seja, se essa pessoa começasse a se ver, é porque essa pessoa estava lá para tomar o lugar dela, que ela era descartável. Então dava essa conotação mais de terror, mais de presságio da morte. Tanto que isso acabou virando lenda urbana de casos que inclusive inspiraram vários filmes de terror que a gente vê hoje em dia. Tinha o caso de uma professora que se chamava Emily Saget. De acordo com a história, essa Emily, enquanto estava dando aula, ela fazia projeções dela como se fosse um doppelganger que ficava do lado dela enquanto os alunos ficavam olhando aquilo. Ela escrevendo com giz no quadro e essa entidade do lado escrevendo, mas sem o giz, fazendo a mesma coisa que ela. E segundo relatos, né, mais de 42 alunos ao mesmo tempo viram a mesma coisa acontecer. É um caso bem documentado, mas claro que é uma lenda, mas mostra o potencial do imaginário dos gêmeos. Dá até um arrepio, cê é louco. Mas biologicamente mesmo, a gente tem dois fatores para a gente ficar impressionado e eles deixarem a gente com tanta curiosidade. Um deles é o nosso cérebro.
O nosso cérebro, ele é feito para reconhecer padrões, né? A gente tem o cérebro, tem várias partes do cérebro, mas vamos dizer que tem uma salinha VIP, que ela é tão importante que ela serve só pra gente fazer o reconhecimento de pessoas. E é como se isso fosse subdividido em 3 categorias. A primeira, ela processa assim as características físicas iniciais. Então, por exemplo, você sabe quando você olha para uma pessoa e fala assim, ah, isso aqui é uma pessoa. Oh, está funcionando direito esse cérebro, hein? Realmente é uma pessoa. A segunda área é específica só para identificar quem que é essa pessoa, porque a gente gosta de olhar, identificar e dar um nome. Ah, essa pessoa é o João, essa pessoa é o Antunes. E ele é velho, porque ele chama Antunes, né? Tem muitos anos. E o sulco temporal superior, que é um nome muito bonito, né? Serve pra gente processar os maneirismos, como é que essa pessoa faz, como é que ela olha, ver os sentimentos que essa pessoa tem. O João? É o Antunes? Então, por mais que a gente saiba que os gêmeos existem, que a gente saiba da biologia e etc, não tem jeito, o nosso cérebro ele fica intrigado para ver se a gente consegue reconhecer padrões, para ver se a gente consegue diferenciar um do outro. Isso acaba mexendo com o nosso predictive coding. O que é isso? É como se fosse a nossa previsão. A gente adora fazer umas previsões, né? De padrões, reconhecer padrões, que a pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando isso desafia esse nosso negócio, a gente fica assim, né? E começa a processar mais dentro do nosso cérebro. Por isso que a gente fica instigado por causa disso. E outro fator que ajuda bastante também é o Vale da Estranheza. Você já ouviu falar nesse negócio aí? Lembra daquele estilo de animação estranho no começo dos anos 2000, em que tudo parecia real, mas nada parecia certo? Aquele negócio era muito louco. Tem um monte de vídeo no YouTube falando sobre o Vale da Estranheza, né? Que virou como se fosse um termo técnico, mas a pessoa normalmente ela não sabe direito o que é exatamente isso e por que ele acontece. Esse termo foi criado pelo Masahiro Mori e basicamente ele tem a ideia e fala que objetos que parecem com humanos, quanto mais parecem humanos, mas tem uma coisa fundamental que a gente reconhece que não é tão perfeita assim, causa uma grande aversão na gente. Por exemplo, você tá andando numa loja de roupa, né? Aí do nada, você tem uma gastura de manequim, que você olha assim e parece que ela tá uma pessoa do seu lado, mas você olha e ele não tem olho, não tem boca, não tem nada. Não te dá uma repulsa? Pois é, esse é o Vale da Estranheza. Vários efeitos especiais, quando não ficam tão perfeitos assim, você vê que tá puxando um pouco a boca, você sabe que tem alguma coisa diferente ali e você acha que aquele negócio é horroroso, que é ruim. Ele bate no Vale da Estranheza. E quem explica isso é Sigmund Freud, em 1919, quando ele fez o seu ensaio que se chama O Estranho, onde ele fala que o pavor não vem do desconhecido, mas do que é familiar e estranho ao mesmo tempo. E isso faz bastante sentido, porque se você olha um gêmeo, você fala, mas aquele é igual, e dá... Não é uma coisa que a gente nota conscientemente, mas inconscientemente a gente fica achando meio estranho. Ainda mais são gêmeos feios, né, meu Berlando? Porque aí que é o Vale da Estranheza mesmo, duplo. E quando a televisão descobre isso, que gêmeos causam interesse, é claro que eles começam a usar isso à torto e à direita. Mas não é só a televisão que acha que os gêmeos são interessantes, não, porque vamos dizer que eles teriam outras aplicações durante a história, até aplicações bem pesadas. Por exemplo, você lembra de Auschwitz, o campo de concentração? O Joseph Mengele começou a fazer experimentos eugenistas, ou seja, que queriam fazer a raça perfeita, a purificação da raça, com 1.500 pares de gêmeos, porque ele pensou que se conseguisse duplicar, entender esse segredo, como é que eles eram duplicados, eles iam conseguir duplicar a velocidade da raça ariana, que eles iam nascer. Isso é muito triste, né? Mas é um capítulo importante da história. E em vários filmes ou produções de televisão, você deve ouvir falar daqueles circos dos horrores de antigamente, do século XIX, do século XX, em que as pessoas eram expostas como atrações para alguém que pagasse para ver, né? Em 1811, nasceu um par de pessoas que iam, infelizmente, ser colocados numa vitrine, que eram os gêmeos Cheng e Eng. Eles nasceram colados um no outro por uma faixa no peito de colágeno e de cartilagem, mas acabaram sendo encontrados e viraram atração. Mas como eles vieram do reino de Sião, que hoje em dia é a Tailândia, eles viraram os gêmeos siameses.
E é daí que vem esse termo, por causa dessa atração. E a história fica até interessante, porque eles viveram durante bastante tempo. Em algum determinado momento eles ganharam dinheiro suficiente para ter uma vida nos Estados Unidos. Os dois se casaram com 2 irmãs e um teve 10 filhos e o outro teve 11 filhos. Eu fico pensando como que isso era feito, mas tudo bem. Bom, mas o que a gente pode falar, né, no Family Friendly, é que eles moravam nas 2 casas ao mesmo tempo. Então eles iam lá, ficavam um pouquinho, depois ia para outra, ficavam mais um pouquinho. E quando infelizmente um deles faleceu, o outro faleceu 2 horas depois. Mas é um bom exemplo como é que os gêmeos eram especiais, né? E especiais a ponto de até a NASA se interessar em como os gêmeos se comportariam, um aqui na Terra como controle e o outro no espaço. O que o DNA mudaria? Será que mudaria? Mudaria alguma coisa? A verdade é que aconteceu esse experimento e várias coisas mudaram. O Scott e o Mark Kelly ficaram 340 dias separados, sendo que um lá na Estação Espacial Internacional e o outro aqui na Terra, de boinha. Depois do experimento, quando ele voltou, os genes dele tinham sido modificados de algumas formas. Por exemplo, algumas coisas mudaram, mas 91% dos genes dele voltaram ao normal depois de voltar. Mas esses outros porcentos 9, não muito, demoraram muito tempo. Eles perceberam também que o gêmeo que estava no espaço, os telômeros dele, que é como se fossem as coisas dentro do DNA do envelhecimento, ele se manteve mais jovem por lá. Mas na hora que ele voltou, o negócio esticou demais e parecia que ele tinha envelhecido 10 anos em um ano só. Sentia mais dores, menos elasticidade, era complicado. E até a função cognitiva dele ficou um pouco difícil, né? Umas 10 vezes mais difícil do que o normal. Ele ficava com aquele termo que chamam brain fog, que é como se fosse a névoa mental. Sabe quando você tá tentando lembrar, né? Como é que chama aquele... Tá na ponta da língua. É aquele trem. Pois é, ele ficava ali, ó, horas. Ou seja, esse projeto com gêmeos foi um grande avanço acadêmico de pesquisa pra gente. Mas além de biologia e de lógica, os gêmeos também carregam alguns estigmas. Por exemplo, você já ouviu falar que um gêmeo sente a dor do outro? Ou que um gêmeo sabe o que o outro tá pensando? Quando você não é gêmeo, é difícil de explicar. Mas tem casos documentados que provam que alguma coisa com certeza existe. Como o caso das gêmeas silenciosas, a June e a Jennifer Gibbons. Elas nasceram em 11 de abril de 1963, só que elas eram meninas negras. E como é esperado, infelizmente, elas sofriam muito racismo. Isso a ponto delas começarem a se fechar e não falarem com as pessoas de fora, com ninguém mesmo. Elas só falavam entre elas. E para isso, elas criaram uma língua. Elas falavam a palavra muito rápido lá, que elas se entendiam e elas conseguiam se comunicar sem que ninguém soubesse do que elas estavam falando. Só que toda essa carga emocional acabou gerando nelas uma raiva, um descontentamento que acabou virando vandalismo, ações perigosas, e acabou que em 1981 elas foram internadas numa instituição. Elas ficaram no hospital psiquiátrico durante 11 anos. Só que elas falavam que elas pensavam a mesma coisa, tinha uma conexão muito forte, uma não conseguia pensar uma coisa sem a outra pensar, e que isso era meio cansativo, e que elas chegaram num acordo, na verdade num pacto, né, que para uma sobreviver, a outra tinha que morrer. E o mais estranho, em 1993, depois de uma transferência para uma instituição menor, a Jennifer foi encontrada inconsciente e morreu de miocardite aguda, muito poucos dias antes da decisão de soltar elas. E a June, a outra irmã, falou que mais tarde que ela pagou para que ela pudesse sobreviver. E essa morte levanta essa questão, né, da conexão dos gêmeos, que eles sentem, que eles têm uma comunicação totalmente diferente. Que eu acho que quem não é gêmeo não vai saber nunca, né? A verdade é que sabendo ou não disso, sabendo das implicações biológicas, como que a gente está sendo enganado, vai ser difícil a gente não ser enganado, porque é uma coisa que a gente está programado para achar interessante. Mas eu tenho certeza que da próxima vez que você vê pessoas idênticas na televisão ou na rua, você vai saber que a sua sala VIP tá em festa. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!